Fala galera, tudo bem? Uma boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Hoje a gente está num horário diferente aqui, né? Logicamente que vocês vão assistir isso posteriormente, então vai ser o horário que vocês estiverem. Mas hoje nós recebemos aqui hoje, tá, um especialista na parte de direito tributário, na área tributária, tá? Henrique Barros, é um grande amigo nosso, e a gente vem falar um pouquinho hoje sobre a relação da reforma tributária para os empresários hoje no Brasil de uma forma geral. Isso, logicamente, é uma coisa que nos preocupa muito. Por quê? Porque num país onde 43 bilhões de déficit primário no mês de junho de 2025 é bastante preocupante, e ainda mais agora com as sanções do nosso querido Trump para o Brasil. Henrique Barros, seja bem-vindo ao podcast Bora Will, seja com muito carinho recebido aqui por nós. E vamos lá, né? Olá, Will, boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo convite. Bora, Will, literalmente. Então, assim, meu nome é Henrique, como você mencionou, sou advogado, sou administrador e agora economista também. A gente tem uma relação muito séria em relação ao país por conta da questão tributária. Quem vai pagar essa conta são todos os brasileiros. Se você falou numa situação bastante interessante, déficit do governo. Ou seja, o que é déficit do governo? É quando ele gasta mais do que ele arrecada. Ou seja, ele pagou mais despesas do que conseguiu arrecadar. Isso como ocorre no nosso orçamento doméstico. Se você acaba gastando mais do que você arrecada, você vai ficar super endividado. Mas como é que a gente segura um governo desse que só gasta? Não tem como não ter déficit. Então o que a gente pensa assim, vamos pensar no fator de reforma tributária, que até porque eles estão uma ideia do leão, né, do tamanho do mundo. E como é que vai ficar isso para o pequeno empresário, para o médio empresário? Porque a nossa preocupação, você pensa comigo, por exemplo, quantos milhões hoje nós temos de empresas, microempreendedores individuais, né, que estão hoje atuando no mercado, né, por muitos ainda estão irregulares, né, e outros estão sendo desclassificados e sendo classificados no mercado no Simples. Isso vai mudar muito a carga tributária para o sistema Simples? Will, no caso do Simples Nacional, não haverá nenhum tipo de alteração por conta da Lei Complementar 123. A reforma tributária ela vai basear principalmente em cima das empresas de lucro real e lucro presumido, tornando que você vai mudar alguns impostos hoje, que nós temos 5 impostos, IPI, ICMS, ISS, PIS, CONFINS, imposto de renda e contribuição social. Então, esses impostos ele vai mudar com base na nova reforma tributária. As empresas de lucro real e lucro presumido, elas praticamente não vão ser mais, como eu posso te falar assim, ela não vai ser mais benéfica a empresa ser lucro presumido. Por quê? Porque a lucro real a gente vai conseguir buscar a questão do déficit tributário, que a gente vai conseguir colocar prejuízo, vai conseguir colocar a questão de compras, a gente vai ter os créditos. Mas existe uma grande questão que é o seguinte, dos créditos tributários. Só vai ter direito ao crédito se você comprar de um fornecedor que paga os seus impostos em dia. Mas assim, nosso público ele é muito, como diz, ele é muito carente com o fator de informação. E assim, a gente tem que realmente falar a literatura, né, de quem ouve o nosso podcast. Logicamente que muitas pessoas vão, o que é ICMS, o que é alguma coisa, mas assim, o que acarreta de uma forma prática, né, para que a gente possa, o que vai mudar realmente para o empreendedor no país de uma forma clara? Ele vai realmente, muitos vão fechar a empresa, o que você acha no seu perfil, no seu perfil de conhecimento, e como isso, como as pessoas e como os empresários terão que se posicionar nesse ano de transição de 2026, né, com relação à nova reforma tributária. Em relação a isso, o empresário hoje que não fez uma análise da sua questão tributária, que ele não avaliou junto com o seu contador quanto está custando o seu produto, quanto ele vai custar o seu produto, principalmente aqueles empresários que têm contratos com o governo a longo prazo, esse realmente é um público que precisa ser realmente, ele vai sofrer bastante. Agora, aquele microempresário, aquele empresário de pequeno porte, ou até aquele microempreendedor, a reforma tributária não vai afetar eles, porém, vai deixar eles com menos competitividade. Então, aquele micro ou pequeno empresário, ele não vai ter a questão, ele não vai poder usar créditos, ou seja, ele vai acabar comprando um produto mais caro e assim vendendo mais caro.
né? Então, assim, e o microempreendedor, a gente tem um grande problema do microempreendedor, que é o seguinte: hoje o microempreendedor ele não faz a contabilidade básica, ele não sabe quanto ele ganha. Então, muitas das vezes, ele começa a transacionar no cartão de débito, no crédito, no Pix, acima do que o previsto na lei, que é R$ 81 mil por ano, ou até 97.200, desde que no ano seguinte você é obrigado a se desenquadrar do microempresário, do microempreendedor e passar para ser microempresário, né? Então, assim, então existe uma problemática muito grande em relação aos microempreendedores, em relação à questão de organização financeira. Tá, mas a gente vive num país onde existe uma bolha muito grande. De que forma que eu vejo isso? Hoje, muitas pessoas estão procurando realmente ser empreendedores, né? Mas hoje, infelizmente, no nosso país, a gente não tem uma escola de empreendedor. Isso é o que eu acho um absurdo, entendeu? Você tem empreendedores que não sabem o que é o básico de uma contabilidade, né? De um outro lado, você tem contabilidades que fazem o básico do básico, né? E você não tem empreendedores que estão aptos a tanto vender. Bicho, os empreendedores não conseguem fazer precificação do preço do produto deles. Se você chega para um empreendedor e fala, cara, você tem R$100, você comprou um produto por R$100, você vai ter 30% de lucro. O cara vai falar, não, 130. Então, assim, eu vejo isso, uma má formação por parte do governo, né? Porque assim, o governo hoje ele gera um fator de uma forma assim, eu te mostro o problema para te vender uma solução, isso é fato. Né? Então, por exemplo, hoje o Sebrae, existe fator de consulta, só que quando um consultor do Sebrae chega numa empresa pequena, quantas vezes, quando o consultor, eu pedia consultoria do Sebrae quando eu era mais novo e tudo, o cara chegava lá, cara, eu ficava com vergonha da minha empresa, com vergonha. O cara chegava lá, sentava o porrete na minha empresa, falava tudo que era mal que minha empresa tinha, mas não tinha solução. A solução era comprada, era um consultor que vinha à parte para você pagar ele, para ele vir organizar uma coisa que ele não entende. Entende? Então, assim, de que forma que a gente consegue ter com clareza essas partes assim no país, um país com mais empreendedores, com mais consciência de empreender e com mais conhecimento, né? Tem muita gente que não tem conhecimento do que é uma DRE, velho. Então, assim, como a gente conseguiria mais, na sua opinião? Então, na minha opinião, eu acho que a gente teria uma grande questão que se a gente tivesse da base a questão da educação financeira. A educação financeira hoje é um problema muito sério no nosso país, porque as pessoas elas acabam gastando mais do que tem. Né? O empreendedor, ele é aquela história, o cara está ali lutando, ele está ali trabalhando, ele está ali lutando para poder conquistar o seu dia a dia. Ele não está ali, mas não. Ele está ali realmente para poder fazer acontecer. Então, como você falou, muitas das vezes, qual que é o problema dele? Ele não sabe exatamente a precificação. Ele pega um produto por 100, vende por 130 e diz que ganhou 30%. Só que desses 30%, ele acaba tendo muitos problemas, porque ele tem despesas funcionárias, aluguel, ele tem telefone, ele tem todas as despesas que a empresa decorre. E além do mais, Will, a gente tem um problema muito sério. Alguns clientes, quando me procuram para a gente fazer a parte de avaliação da empresa, a gente avalia o seguinte: se a empresa realmente está dando conta de bancar o sócio. Porque muitas das vezes o microempreendedor, o empresário, enfim, ele acaba usando o seu cartão de crédito particular para bancar as coisas da empresa e acaba misturando as contas. Quando ele mistura as contas, ou seja, aí é onde falta a educação financeira, ele acaba complicando tudo que ele tem. Né? Então ele já não sabe o que é lucro, ele não sabe o que é despesa, ele não sabe o que é despesa dele, o que é despesa da casa dele, o que é despesa da empresa dele. Quando vira o bolo, aí você tem um problema muito sério, porque existe uma questão legal que fala o seguinte, que lucros e dividendos, ele é realmente isento de impostos, porém, desde que esteja uma contabilidade regular. Ou seja, como é que você não tem uma contabilidade regular e você vai ficar transferindo dinheiro da sua empresa para você? Mas a gente vive de um país, cara, assim, não, sem sacanagem. Um país que, infelizmente, não tem cultura educativa para ensinar os outros a cultura financeira, a educação financeira. Não tem nada. Entendeu? Nós temos aí uma briga de... hoje em dia tem ideologia de gênero, ideologia de não sei o quê, mas ninguém fala, gente, vem cá, deixa eu te ensinar a ser empreendedor. Vem cá, deixa eu te ensinar o que é educação financeira.
Entendeu? Hoje para você ter uma conta, cara, a pessoa. Existe um fator seguinte: antigamente a gente tinha os técnicos, né? Tinha vários técnicos. Técnico em administração, técnico em contabilidade, técnico em um monte de coisa que a gente formava no segundo grau do lado profissional. O que era aquilo? Era uma preparação para te fortalecer com uma educação financeira, com a educação contábil, com tudo aquilo ali para você aprender a gerir. Hoje, como é que a gente faz isso? Infelizmente, num país onde não incentiva o ensino, entendeu? Onde não incentiva o processo de empreendedorismo, de educação para empreendedor. A gente a gente não tem para onde correr. Infelizmente não tem. Né? Isso daí a gente falar que o empreendedor mistura as contas, ele mistura tudo, cara. Ele mistura tudo. E vai misturar enquanto a gente não tiver educação. Isso é fato. Não tem para onde a gente correr. Né? Dentro desses novos processos aí que a gente está pensando, o que você vê dentro logo da nova reforma tributária? Quais os impostos que serão extintos? Realmente extintos? Os impostos que eles não serão extintos, eles serão substituídos. Então a gente tem hoje o PIS, CONFINS e o IPI, que são impostos federais, o ICMS, que é sobre circulação de mercadoria, e o ISS, que ele é sobre serviços, que ele vai sair dessa nomenclatura, que ele vai virar o CBS ou IBS, né, conforme cada um dos casos. Né? Então, o lucro presumido vai continuar pagando o imposto de renda e a contribuição social sobre aquilo que faturar, e o lucro real da mesma forma, vai continuar a apuração da mesma forma. Só que essa nova sistemática de impostos, ela vai permitir o seguinte: cada vez mais você utilizar créditos tributários, ou seja, de quem você comprou aquele produto, você vai conseguir revender ele mais barato. Por quê? Porque existe uma cadeia de produção. Então, hoje, como é que funciona? A indústria paga, a empresa paga e o consumidor final paga. Então, assim, a ideia da reforma tributária é tentar minimizar esses impostos com base nesses créditos. Porém, o crédito ele só vai ser válido se a parte da indústria ou o primeiro vendedor ou a cadeia de créditos pagar. Vai acontecer muito da gente filtrar as empresas mal pagadoras de impostos. Você não vai comprar de quem sonega imposto, porque você vai deixar de ser lucrativo para você. Até porque se você parar para pensar hoje, dentro do meu mercado, por exemplo, a gente compra. Se você compra um argamassa, já vem com os impostos. Se você compra uma tinta, já vem com os impostos. É o mesmo fator do consumidor final. Então, o que acontece? O que a gente busca realmente é que se a gente fosse realmente creditado, né, com base em créditos, né, e não pagar imposto sobre um faturamento apenas, né, logicamente que isso daí é um incentivo muito grande para que você busque e selecione melhor o seu fornecedor. E com isso daí vai existir um enxugamento no mercado, né, de quem vai trabalhar certo e quem não vai. A Bíblia já disse uma coisa que era muito importante: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se é para pagar os impostos, ótimo, paguemos os impostos, mas que sejam justos. Né? Então, assim, eu acho que a justiça ela prevalece tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Então, o que a gente tem que pensar? Pô, vamos fazer o trem direitinho? Vamos fazer todo o trem direito. Mas vamos pegar toda uma cadeia que faça isso para que no final a gente consiga reverter um pouco, minimizar um pouco o problema com o fator de crédito. Porque já pensou se você chega na cadeia final hoje? Por exemplo, você vai comprar um relógio. Você vai comprar um relógio no lugar. Você pagou o imposto, mas o cara lá não pagou, a tua cadeia todinha foi rompida. Então, o que você estava selecionando para que você pudesse baixar o preço, contando que você teria um subsídio, um fator de crédito posterior, aquele crédito acabou. Isso daí pode ser um tiro no pé também do final da cadeia. Porque se ele estiver contando com o crédito que o cara vai gerar para ele, para que ele possa gerar um fator de desconto melhor para o cliente, e ele não vir com esse crédito, já era para ele. Ele fecha as portas em um mês. Esse é um dos problemas. Entendeu? E como como é que eles veem essa situação do início da cadeia até o final da cadeia com relação ao imposto? Só vai cair a responsabilidade no empreendedor final, ou ele vai ter todo um amparo também pela lei?
Então, o portal que eles estão desenvolvendo, que assim traz muita preocupação para todos nós contabilistas, porque a gente tem um portal que, igual foi a transição do e-social, a gente tem um portal que realmente ele demorou a funcionar, é um portal lento. Hoje não é muito difícil de você ter vários colegas reclamando todos os dias da não funcionalidade do ECAC, onde hoje a gente transmite as nossas declarações, faz algumas declarações. Isso é um problema muito sério, né? E a previsão da Receita Federal é lançar um portal, que aí a gente vai conseguir operar dentro desse portal e fazer a sua apuração tributária. Então você vai ter em tempo real quanto que você comprou e quanto você teve de crédito, né? Antigamente, né, agora atualmente, né, a gente tinha uma questão da reforma tributária, né, da questão tributária atual, que é o seguinte: hoje você vende um produto, você vai pagar um imposto ou no dia 20, 25 ou 31, dependendo de qual seja o estilo de imposto. Já com a nova reforma tributária, a gente vai ter um problema de caixa das empresas. Por quê? Porque ela vai implementar o split payment. O que é isso? Ela já vai reter nas suas transações de cartão de débito, crédito, Pix, já aquele valor do imposto. Já vai morder. O governo já vai dar a mordidinha dele, o leão já vai morder. engolir o pedaço dele para não ter problema. Exatamente. E isso vai acarretar muitos problemas. Por quê? Porque as empresas elas trabalham com caixa. Então, se elas não começarem agora um planejamento estratégico para 2026, né, realmente começar um processo de entender a necessidade e a obrigação de pagar imposto, a partir de 2027 até 2033, vai haver um problema sério de caixa. Do fluxo de caixa das empresas. Das empresas, porque você antes estava pagando imposto com 45, ou dependendo do imposto, se fosse os impostos trimestrais, você paga com 90 dias, dependendo da prazo, até 120 dias. Né? E agora não, você vai pagar antecipado, ou seja, há uma antecipação. Por um lado, é importante, porque assim, a gente tem hoje, Will, um problema muito sério de legislação tributária. Nós temos 27 estados. Nesses 27 estados, a gente tem 27 leis de ICMS diferentes. Nós temos 5.504 municípios. Desses 5.504 municípios, nós temos 5.504 legislações de ISS diferentes. Por exemplo, na área da saúde, Brasília paga 2%. Santo Antônio Descoberto, que é aqui do lado, é 3%. Águas Lindas é 3%. São Paulo já tem uma outra, o município de São Paulo já tem uma outra vertente sobre isso. E as empresas hoje, que dentro desse regime tributário atual, dentro dos regimes estaduais, regimes municipais, tem alguma isenção de imposto? Como é que ela vai ficar num fator geral disso com a reforma tributária? Vai extinguir todo o fator de isenção ou não? Não vai haver. O que o governo está tentando rever, que é o que custa para o Estado, são os benefícios fiscais. Né? Então, assim, a Zona Franca de Manaus. Né? Então, assim, existe uma briga muito grande em relação a isso. Porque quando você perde benefício fiscal, que é o que a reforma tributária prevê, em alguns casos, você realmente vai aumentar a arrecadação, mas vai encarecer o produto. Por quê? Porque o fornecedor, o produtor, ele vai repassar aquele produto para frente. Né? Então, assim, mas as instituições privadas sem fins lucrativos, as escolas, tudo isso vai continuar funcionando da mesma forma. Né? Então, assim, porque elas têm imunidade ou isenção tributária, né? Em alguns casos, tá? Desde que tenha aqueles fins. O que a gente pega muito, Will, e eu já vi alguns casos, é algumas instituições sem fins lucrativos prestando serviços, realmente, serviços financeiros, serviços de consultoria, serviços que não têm a ver com o seu objeto e utilizando esse mecanismo para pagamento do imposto. Né? Então, vou pagar só o ISS 5%, aqui em Brasília, e o restante dos federais eu sou imune. Mas não é bem assim. Você tem que provar o quê? Uma grande questão, bem grande, em relação à questão da aplicabilidade daquela atividade. Realmente ele está sendo revertido para terceiros ou é somente uma prestação de serviço? Tá, mas no caso, por exemplo, vou falar em prestação de serviço, dentro do mercado de engenharia civil, TI e outros, vai existir alguma alteração nesse modelo na reforma tributária? Vai haver alteração principalmente na possibilidade dos seus créditos. Né? Então, quanto mais créditos você conseguir adquirir das suas notas de entrada, você vai conseguir repassar e vai pagar menos imposto sobre isso. Pagando menos imposto, automaticamente você vai ter um preço mais competitivo. Mas, volto a dizer, desde que os créditos que você adquiriu sejam realmente créditos verdadeiros. Créditos daquelas empresas inidôneas que vão pagar os impostos de dias. Por quê? Porque já nas próprias lives da Receita Federal, no tudo, a Receita já fala o seguinte, que só vai ter direito ao crédito a partir do momento que o
fornecedor pagar. Vai dentro da parte de lucro real, né? A gente conhece hoje a atual legislação, onde existe parte de custeio, onde existe parte que são despesas que se caracterizam, né, da categoria primária, né, do processo, e despesas aversas. Dentro dessa nova legislação, os insumos que forem acarretados, como é que vai ficar caracterizada a questão de insumo, de uma forma bem clara, para que todo mundo entenda, para o empresário que estiver dentro da parte do lucro real? Ou se muda isso para quem estiver no lucro presumido? Então, a grande questão que diferencia hoje do lucro presumido para o lucro real é o que a gente costuma dizer da organização empresarial. Se o empresário ele tem uma organização empresarial, ele tem um balancete bacana, ele tem uma DRE, que é a demonstração de exercício, que realmente é digno da empresa, fidedigno, ele tem um balanço que comprove, eu falo, poxa, vai para o lucro real, porque você apura o seu imposto sobre aquilo que você realmente ganha. Né? Então, assim, se eu faturei 100 mil reais, mas eu gastei 70 mil para produzir aquele produto ou aquele serviço, show de bola, você vai pagar imposto sobre 30 mil. Né, os impostos federais, que é o imposto de renda e a contribuição social. Agora, você tem um aumento da alíquota hoje, na atual legislação, você vai aumentar a alíquota. Então, hoje você paga no lucro presumido 0,65% de PIS. No final vai pagar quanto? No final ele vai pagar caro. Não, mas é isso que eu estou falando. Porque assim, o que eu peço? Assim, vamos pensar de uma forma assim. As pessoas não têm conhecimento contábil. Então, assim, hoje, o lucro presumido está batendo na parte de mão de obra, bate em quanto? 17%? Massa. É isso que a gente precisa comparar com a relação do outro. Porque se a gente começar a falar, o ICMS é tanto, o não sei o que é tanto, não vai parar para fazer conta. Então, assim, quando for para o cliente, hoje, o espectador que está assistindo a gente, o que seria realmente fator de imposto real e o que seria fator de imposto de lucro presumido para ele. E o que muda, principalmente com relação a insumo. É isso que a gente tem que deixar claro para eles. Certo. O que a gente tem que pensar? Exatamente em que momento você está na sua vida empresarial. Tá? Ou seja, eu tenho uma empresa organizada, show de bola. A gente faz uma análise. O problema hoje da gente conseguir de misturar algumas coisas é porque a parte contábil, a parte tributária, ela não é tipo uma receita de bolo. Ela vai depender de empresa para empresa. Então, eu posso pegar o seu caso e replicar no João, que ele não vai ser o mesmo caso que o seu, porque ele tem uma particularidade da empresa dele que vai diferenciar ele entre ser lucro presumido e ser lucro real. Né? Se ele realmente está comprando daquelas empresas que estão tendo nota, se ele realmente está recebendo nota daquelas prestações de serviços que ele está tendo, se realmente os funcionários, qual que é a folha de pagamento dele, sabe? Então, assim, existe uma análise, a gente precisa fazer uma análise, acho, individualizada para cada empresa, por conta dessas nuances, desses pequenos detalhes que vai fazer a diferença. Porque hoje eu posso chegar para você e falar, Will, no seu caso, seu melhor é o lucro real, mas chega lá na frente eu vejo que realmente você não tem tanta despesa que seja dedutível. É para isso que a gente tem que pensar, num processo de consultoria tributária, né? Hoje a gente já recebeu até o Lima Neto, que é um grande amigo nosso, e ele é especialista nessa área tributária, e principalmente que porque ele sempre fala que isso tem que ser de 10 em 10 meses, cara. Você tem que revisar tudo. Passou ali, você está perto de chegar o limite ali, revisa tudo. Porque de repente você chega no negócio. Cara, chegou no momento da minha vida que eu tava comentando com eles, que eu paguei 33% de imposto de simples. E meu contador, bulufa para mim, Lindão. Falou nada. Então, assim, nem é meu contador mais, né? Isso é certo, né? Então, assim, o problema entra numa característica dessa, realmente. Então, assim, olha e fala assim, cara, o que está acontecendo? Entendeu? O que realmente a gente busca... Hoje, o empresário, cara, eu vejo que ele tá... Eu acho que um dos calcanhares de Aquiles maior para ele hoje está sendo a parte tributária. Entendeu? Por quê? Porque o cara tem que não entender apenas de números, mas ele tem que ter uma análise criteriosa do fator que exerce para o processo dele. Né? Então, assim, eu acho que tem que ser renovado a cada... de ano em ano, junta com o contador, junta com o seu pessoal do financeiro, verifica o enquadramento que você está para que você não leve prejuízo. E um prejuízo de um simples hoje é muito alto se você estiver subindo.
Né? E é isso que eu falo, que a nossa preocupação maior dentro de um processo... Hoje você faz parte do CRC, né? Do Conselho Regional, na parte na parte comitiva, né? Que chama, né? Comitê, né? de economia. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem que pensar que quanto mais a gente tiver profissionais habilitados, não só habilitados, mas qualificados dentro de um conselho, entendeu? É muito importante. Por quê? Porque a gente tem que... Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar essa imagem do leão, entendeu? Do papai Haddad. Tem que tirar essa imagem zona do cara que quer engolir o nosso negócio, mas muitas vezes o cara está sendo engolido por erro aqui dentro, embaixo. Entendeu? O próprio erro dele, um próprio erro de precificação. Que um cara não sabe colocar um preço, cara. Entendeu? 30% de lucro é diferente de 30% quando você tira da margem. Entendeu? Então, assim... hoje em dia as pessoas elas têm que aprender, principalmente a parte de empreender, mas elas têm que aprender também na parte de simplificar. Eu acho que a contabilidade hoje ela tem que, quanto mais ela puder simplificar a literatura dela, né? O modo que se apresenta dados para o cliente, né? Do modo que se fala com relação quando se fala de impostos. E conseguir realmente... Porra, por que a gente não vive num país igual os Estados Unidos? Chega lá, mano, tu comprou a água já pagou o imposto. Já tá lá, já caiu do governo. Massa, se acontecer isso no país, tudo bem. Mas lá eles sabem direitinho o que é o imposto deles. O cara já sabe, não é? Se aumentar isso, tem isso. É o seguinte, agora a gente tá no INSS aí, que tá tudo arrebentado esse INSS, e entra num processo que fala o quê pra gente? O patronal é 20%. Cara, vai pagar os impostos que você paga de uma nota fiscal, vai pagar o patronal. Para sustentar um elefante branco que tá arrebentando um país. Entendeu? Porque assim, o que aconteceu do processo do INSS é que meteram a mão no INSS e nunca mais falaram nada disso, cara. Nunca mais. Entendeu? Você vê notícia aí de bomba na Ucrânia, mas você não vê notícia do INSS da bomba no Brasil. Isso que eu fico louco. Entendeu? Então o que a gente tem que pensar, cara? Simplificar. O dia que um país estiver assim, todo empresário paga 10% e ponto, a gente acabou. Você vai ver que todo mundo vai pagar. Em relação sobre isso, Uber, existe uma grande problemática, né, em relação à questão principalmente do microempreendedor. Por quê? Porque hoje ele paga 80 e poucos reais por mês e tem garantido pelo menos sobre um salário mínimo. Olha no caso, se ele tem algum problema. Não, algum problema de INSS para aposentadoria e tudo. Mas isso é a melhor coisa que teve, pô. Só que existe um problema. É a melhor coisa para o empregado, para o empresário, no caso, para o MEI, mas para o governo foi o pior dos desastres. Por quê? Porque muitas das vezes aquele que está contribuindo, o MEI, ele tem um problema muito sério. Ele abre o MEI hoje e não contribui. Ele esquece. Sim. E o que a gente tem pego muito, então, principalmente salões, essa galera do MEI, o que eles fazem? Eles abrem o MEI, esquecem de pagar o MEI, quando vê já está com uma dívida de 8, 9, 10 mil reais, de 3, 4, 5 anos de MEI em aberto. E mais juros e juros sobre juros, sabe? Então, o MEI, ele é realmente uma... Mas tu acha que o governo não vai receber isso? O governo vai, por quê? Então, Porque agora o que está acontecendo? O governo agora protesta o seu nome. Então pronto. Mês passado saíram várias reportagens dizendo do aumento da inadimplência. Mas por que aumentou a inadimplência das empresas? Porque o governo começou a protestar os impostos não pagos. Tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. Então, se a gente trabalhar a questão do MEI, trabalhar a questão da educação financeira, se a gente começar a rever o país se a gente não começar a rever o país como um todo, a gente vai quebrar. Não fala assim, senão o papai vai ficar triste com o assistencialismo. Aí não dá, né, filho? O assistencialismo... É o que arrebenta esse país, lindão. O assistencialismo, hoje, ele é um problema muito sério, porque a gente não consegue contratar, pessoal. Porque é mais fácil a pessoa viver de assistencialismo do que querer ganhar um salário mínimo dentro das empresas. Né? Então, mas ele perde conhecimento, perde funcionalidade. Eu vou contar uma historinha para você aqui básica. Eu tinha um funcionário maravilhoso no ano de 2010. 2010 para 2011. Maravilhoso, cara. Trabalhava bem e tudo. O que o cara fez? Vou sair
chefe, vou sair. Eu falei, mas por quê? Não, porque minha mulher vai ganhar a menina da Bahia, eu vou ganhar um dinheiro lá quando o menino nascer, depois disso eu vou ganhar bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa não sei do quê. Maravilha. Né? Todos os cenários para ele era perfeito. Problema 1. Depois de 4 meses, o cara começou a engordar. Por quê? Porque só comia e dormia. Aí o que aconteceu? Problema 2. Como ele só comia e dormia, fazia uma diária ou outra quando ele tinha que trabalhar, porque ele queria um dinheirinho extra, o que aconteceu com ele? A diabetes pipocou, perdeu 4 dedão do pé. O que aconteceu depois? Obeso, menos 4 dedão do pezinho. O que aconteceu com ele? Não consegue mais trabalhar, lindão. Ele virou viciado no sistema. E o problema acabou não é só com a esse, vida do Wilber. cara. O virou problema, um craqueiro. O cara que vira doente, ele sobrecarrega o SUS. Você já parou para pensar que o cara que está ali doente, tudo, ele vai sobrecarregar o sistema? Porque as empresas, as pessoas, o sistema, todo o sistema, ele é assistencialismo. Né? Então o assistencialismo, ele vem tornando cada vez pior esse cenário. Então, assim, hoje, recentemente eu vi uma questão da Bolsa Crack, que o craqueiro agora vai ter direito a uma... Pra fumar mais? Pra fumar mais. Porque ele não vai parar, mano. Já pensou não com vai, o nosso bolso, com o nosso dinheiro? Não, pra ele tirar um negócio desse daí é demais. Então, assim, o que acontece? Porque o cara que tá num processo desse, eu concordo com o assistencialismo. Existem pessoas que estão à margem da sociedade que precisam ser resgatadas. Pessoas resgatadas. Mas, um exemplo prático, pergunta pra pessoa se ela quer ser. Hoje, o maior fator de resgate hoje são as igrejas. Não é o governo, não. Muito pelo contrário, o governo ele tá lá embaixo, entendeu? Colocando, por exemplo, se você for na Cracolândia hoje, o que tá cercado do lado de fora, a polícia cerca para os craqueiros não sair. Entendeu? Graças a Tarcísio lá, Tarcísio está colocando ordem e merecida. Mas a grande questão que eu coloco, por exemplo, se você hoje chega para um cara daquele, o cara não tem noção, mano. O cara é um zumbi, parceiro. Aí tu olha para um cara e fala assim, cara, e aí? Eu estive em São Paulo em fevereiro desse ano, e rapaz, e realmente é isso, é uma cidade zumbi. Você chega ali na Praça da Sé, tá um caos. Você tem que andar com o celular dentro. Ou seja, você fica sem segurança. Mas isso não é do atual governo. Isso já foi uma herança que já veio. Então, isso aí é cultural. Isso aí você está falando de 100, 200, 300 anos. Você está falando de algo cultural. Então, você tem muito isso. Então, por exemplo, você citou o caso do seu funcionário, seu ex-funcionário. Cara, e acontece muito. Você vai hoje em salões, você vai hoje, dependendo do local, você vai até em empregada doméstica. Né? Essa galera que tem renda ativa, ela não quer ser registrada, o funcionário não quer registrado. Ele não quer ser, por quê? Porque ele já recebe benefício, mas ele não quer largar o empreguinho. E o empresário, ele é o maior culpado disso. Por quê? Porque ele aceita contratar alguém sem carteira assinada, ele aceita pagar por fora. O empresário não é o maior responsável disso. O maior responsável disso é o governo. Porque o que eu vejo é o seguinte, vamos pensar do seguinte, cara, vamos pegar um exemplo prático, Uber, vamos pensar assim, o cara vai fazer Uber, né? O cara não tá trabalhando, mas irmão, tu tem carteira de motorista? Tenho. Então vamos fazer o seguinte, o governo, por sua vez, vai entrar num projeto com você para te ajudar, assistencialismo. O que o governo vai fazer para você? Ele vai te dar isenção de impostos para que você possa fazer a aquisição do carro e uma linha de crédito para que você possa pagar esse carro. Porque não é de graça. O governo, eu não quero nada de graça do governo. Eu quero uma facilidade para que eu possa ingressar. O cara chegou, colocou o carro lá. Por que o governo não abre uma linha de crédito especial para o cara, isenta ele do imposto, do IPI, de PIS e COFINS desses outros, para que, como se fosse um táxi, para que ele possa realmente ter uma facilidade de ter uma empregabilidade. Uma vez que ele está trabalhando para você, para ele mesmo, para próprio, ele vai pagar o carro. Ah, não deu certo. O cara não quis, teve que devolver o carro no financiamento, perdeu. Lindo, perdeu a chance do assistencialismo. O governo tem que te ajudar a te lançar, não a te sustentar. O problema do país hoje é que o governo ele quer sustentar eleitor, para que mantenha a classe ali como se fosse um rebanho. Entendeu? Esse é o problema. Porque... cara, quem vem falar para mim que com salário mínimo a pessoa vive dignamente,
com a assistência dessa que o governo dá, cara, não vive, velho. Entende? As pessoas estão se adoecendo, as pessoas estão virando dependentes do assistencialismo num país onde o país tinha que estar ingressando com o processo de empreendedorismo. Você, cara, o caminho, não adianta eu te mostrar o caminho. O exemplo que teu filho vê, se tu tá encostado lá, ele vai falar o quê? Ah, meu pai tá ali, ó, deitado ali o dia todo. O governo tá sustentando. Pra que eu vou trabalhar? Põe, cara, põe. Essa semana passada eu tava numa mentoria aí em São Paulo e a gente tava conversando, o pessoal comentando, cara, que assim, eles colocam a abertura de vaga para 50 pessoas. 15 vão. E dessas 15, 2 são qualificadas. Nem isso. A menina falou que nem isso. Entendi. 2 foram. Uma falou que só foi porque tinha se comprometido em ir, mas ela não queria a vaga. Entende? Então, assim, isso é um caso que você olha e fala assim, cara, isso é um absurdo. A gente viver num país desse, onde a gente não se projeta, não tem um olhar e falar assim, cara, meu irmão, vai, se lança. Você é campeão, cara. Entendeu? Empreende. Coloca a cara pra bater, sai da marginalidade, que não é a marginalidade de furto, roubo, esse tipo, é da margem social. E aí isso é tão loucura, Wilber. Se você for pegar, por exemplo, essa parte do assistencialismo, cara, saiu agora, tem pipocado nas últimas semanas aí, as notícias, pô, o seguro defeso, que é aquele seguro do pescador, tem mais pescador recebendo seguro do que pescador realmente ativo. Sabe? Então, assim... Mas era mil pescadores por barco, né? Entendeu? Isso é uma loucura. Porque é dinheiro nosso, é o dinheiro que está indo pro ralo. É o superávit que teria. Exatamente. Isso seria o superávit. Tá. E existe uma outra questão, Wilber, muito grande. Quando você ouve, começo desse ano, que houve a questão da Receita Federal, de falar em questão de PIX, monitoramento de débito, crédito e PIX. Cara, é o seguinte, a Receita ele tem os seus dados. Ela sabe quando transaciona na sua conta. Por quê? Porque os bancos são obrigados a entregar uma declaração chamada financeira. Então, todos os seus cartões de crédito, o banco já informa que você ganhou tanto, gastou tanto, queridão. Então, assim, cara, tá lá, sabe? Mas o primeiro governo, Wilber, que falar o seguinte, ó, vou apertar o botão aqui de cobrar impostos, é o primeiro governo que vai ser exterminado do país. Por quê? Porque ele vai gerar, a gente tem ali um problema muito sério no país por conta das pessoas que não querem pagar impostos. Né? Mas é o que eu falo, se a gente qualifica isso, o imposto de uma forma geral, eu acredito que se a gente realmente identificasse toda a cadeia de impostos que a gente paga numa água, eu garanto para você que o imposto não seria alto. Entendeu? Se, por exemplo, todo mundo gerasse, e se realmente a proposta que tiver realmente um cunho para que o país cresça, diminua o fator de inadimplência de imposto e melhore tudo, para o empresário também, porque o empresário, bicho, é o braço forte do país. Não venha falar. E o contador é o braço desse empresário. Sim, a gente tem que entender, o empresário hoje, a gente ontem estava até discutindo um caso sobre esse. Hoje o cara, vou dizer assim, eu vou ser empreendedor. Ele vai lá na cara e coragem e abre o negócio. Com dinheiro emprestado, dinheiro da rescisão e tudo. Muitas das vezes esse empresário chega no escritório, a gente dá tudo atenção e tal, mas você vê que realmente aquele empresário ele tem um sonho. Muitas das vezes aquele sonho dele não foi planejado. Ele sabe fazer, ele teve um objetivo, mas não sabe a meta. Ele vai chegar assim, ô Wilber, eu vejo que você está ganhando dinheiro. Eu vou lá e abro um negócio igual o seu. Só que existe um negócio chamado fator experiência, né? Know-how. Também conhecido no know-how, né? Entendeu? Mas a experiência é porque você sabe comprar bem, você sabe vender bem, você é o vendedor do negócio. Existe uma problemática muito grande que, assim, muitas das vezes, qual que é o grande problema hoje das pequenas e médias empresas? Falta comercial. Muitas das vezes o dono, ele é o administrador, ele é o advogado, ele é o dono, ele é o vendedor, ele é o faxineiro, ele é tudo. Mas ele esquece daquele principal, de precificar, de ter o negócio dele, saber exatamente qual é a margem dele. Existe uma coisa chamada faturamento e outra coisa chamada rentabilidade. Eu posso faturar R$1 milhão, mas rentabilizar menos 10%. Prejuízo. Tô tomando prejuízo,
Mas eu não consigo identificar isso. Por quê? Porque eu não tenho uma organização financeira e administrativa correta do meu negócio. Eu não tenho uma contabilidade que me entregue um DRE. Por quê? Porque eu não entreguei documentos para contabilidade. Eu não consigo precificar porque eu não sei exatamente. Eu comprei por 100, vou vender por 100, é 30%. Não é. Mas hoje... Então, assim, então a gente tem que trabalhar isso, sabe? Isso é uma cadeia, isso é necessário, processos que eles vão demandar muitos anos. Não é algo imediatista. Infelizmente, tirei que ser. Sim, o Sebrae, ele chega na sua empresa, ele vai te detonar na parte administrativa. Quando você chegar assim, aí você vai parar. Olha só que tão louco. Vou organizar minha empresa na parte administrativa. Só que o tempo que você vai organizar hoje a sua parte administrativa, você vai parar de vender. Seu negócio vai se sustentar sem vender? Não vende. Aí muitas das vezes o empresário fala o seguinte, não vou contratar ninguém para fazer essa parte administrativa, eu vou fazer o administrativo, eu vou fazer o comercial. Na hora que você junta as duas funções, gera um sobrepeso tão grande que o empresário ele fica o quê? Ele fica doente, ele fica triste. Ninguém vende para uma pessoa triste. Você não compra de uma pessoa triste. Assim, a minha natureza é vendedor. Eu sempre fui vendedor e assim, o que eu falo para você assim, eu tinha uma grande dor que era fator organizacional, principalmente no fator financeiro. Né? Organização de documento, organização de linha de pagamento, de fluxo de caixa, para manter de um mês para o outro, para fazer parte de balanceamento de finanças, esse tipo de coisa. O que eu tive que fazer? Parar, abaixar a cabeça e falar, eu vou aprender. Entendeu? Hoje em dia, o maior fator que nós vamos ter que buscar nas empresas, visto esse fator assistencialista, é pegar profissionais do zero e treinar. É mais caro? É. Mas você consegue ter mais liquidez com relação ao resultado final que ele vai te entregar. E não só isso, Wilber. A gente tem uma grande preocupação agora, porque já não bastasse todos os problemas que nós temos, agora nós temos a NR12, que fala do bem-estar nas empresas. Né? Que além de você pegar a pessoa, você tem que trabalhar bem, você não pode estressar com aquela pessoa, você não pode gritar, até que você não pode mesmo de qualquer jeito, que é assédio, mas assim, você vai cada vez mais, você vai ter que se preocupar com o bem-estar do seu colaborador. Então, assim, você vai ter que saber, o problema financeiro dele, ele vai reverter na sua empresa. O problema... Brigou com a mulher, ele vai levar para a empresa. Velho, eu sou muito meritocrata, mano. Muito meritocrata, velho. Sabe por quê, mano? Na verdade é o seguinte, se você parar pra pensar, com todo o carinho que eu tenho pros meus colaboradores, é o seguinte, as empresas, elas têm que... A empresa ela não é ONG. Isso, quem quiser, viu, gente? Quem quiser assistir, pode me cobrar aí no negócio que eu vou mandar um videozinho pra vocês de 1h15 do Thales, do G4, que ele discute com 30 demitidos. Tá? E uma empresa não pode ser assistencialista. Basta o governo, cara. Entende? Eu concordo que a gente tem que ter um fator de se preocupar com o bem-estar do cara, mas a gente também tem que ter uma linha atênue com relação a isso. Porque se o cara não estiver entregando resultado, entendeu? Eu ouvi de uma boca da pessoa falando assim, não, você tem que conhecer o fator humano. Você tem que entender o fator emocional da pessoa e mudar ela de lugar. Pronto, muda para rua. Fator principal. Entende? Então, assim, a empresa é uma empresa que ela tem que viver de resultado. O teu cliente, quando tu compra um produto, tu quer o resultado final ou tu tá querendo saber quem é que fez o trabalho lá? Você quer o produto final. Pronto. Independente. Pronto. Sobre isso, Wilber, existe uma escritora chamada Erika Ballon, que ela fala o seguinte, sua empresa, ela não é uma clínica. Ela Sim. não tem que ser recuperação para ninguém. Sim. Ou seja, a sua empresa, ela o quê? Ela tem que operar dentro dos trâmites legais, da forma legal. Eu acho que é isso, tu sabe? Então, assim, você trabalhar aquela questão de pirâmides, a questão da segurança pro seu colaborador, isso é ergonomia fato. e segurança do trabalho. Você tem que fazer da sua parte. Mas, assim, o que acontece? Existe uma necessidade hoje de uma contraprestação. Aquela pessoa, ela tem que aprender também que ele não só tem direito, ele tem deveres. Essa que está sendo a grande questão. Hoje as pessoas, elas não querem ter os deveres. Isso é fato. Então, ninguém quer. É só o direito. Meu vale transporte que atrasou, é minha alimentação que não caiu no dia, é meu salário que eu até quero receber até o 5º dia útil. Não, a alimentação cai no dia 30, nego, dia 28. E aí, vamos pagar a alimentação já? É dia 30, lindo.
Por que tu quer dia 28? Exatamente. Se tu não se organizou, filho, o problema é teu. E aqueles casos das empresas que pagam Vale Transporte em dinheiro, que dá o dia 10 e o funcionário gastou o dinheiro do Vale Transporte? Não, isso acontece normalmente quando você paga o cara sexta-feira e segunda-feira, ele já não tem mais R$1, né? Não, mas acontece isso. Mas o que? Existem algumas convenções coletivas, algumas que permitem que você pague Vale Transporte em espécie. Aí quando você paga em espécie, você junta no salário, o cara acha que é salário. Aí quando chega assim, tem que ficar pedindo dinheiro emprestado para a mãe. Eu vou falar para a empresa, me dá um vale aí porque eu preciso. Hoje em dia as pessoas têm que pagar o meu transporte. Hoje em dia as pessoas têm que entender que demitir um funcionário nesse país é muito caro. Mas treinar também é caro, entendeu? Mas colocar a pessoa dentro de uma linha realmente... Por exemplo, hoje, se você demite um bom vendedor, você está perdendo muito dinheiro, até milhões. Só que um vendedor que não desempenha de forma correta o papel dele, está te deixando muito dinheiro na rua. Então, ele não está fazendo. Ele não conquista o cliente. Sim. Ele não está ali com o cliente falando assim, poxa, eu posso vender para você, porque qual que é o grande boom do negócio? É você gerar recorrência. Ou você gera recorrência ou você gera indicações. Porque o cara vai gostar do seu serviço. E se você, o vendedor, ele simplesmente pegar e não correr atrás, ficar ali achando que vai cair no colo dele, cara, ele tá enrolado. E uma coisa assim que a gente tem que pensar é o seguinte também. Por exemplo, eu tive um colaborador muitos anos atrás. Cara, e é muito difícil, gente, ser empresário nesse país. Porque assim, na época, pra você ter ideia, ele terminou um relacionamento. Eu falava, cara, vamos trabalhar, vai correr, tal, não sei o quê. Sabe o que o cara ia fazer? Ia pro parque da cidade chorar. Falei, velho, aí depois eu fui demitir o cara, eu não tinha coração. Pô, você não tem coração, porque eu tô passando por um processo difícil e a empresa tem que resolver isso. Como? A empresa, filho, chega no final do mês, não é uma pessoa trabalhando, se eu tiver 40 pessoas trabalhando em um apenas não estiver exercendo a função da forma correta, ele está atrapalhando 39 famílias. Eu não tenho que pensar no 1, eu tenho que pensar nos 39. Porque se não cair o recurso financeiro na data prevista, eu atrapalho a vida de 39 pessoas por causa de um. Isso não é justo. É o que acontece muito, Wilber, quando você pega, por exemplo, funcionário. Vou faltar. Falta, não vai trabalhar. Todas as empresas elas já têm que trabalhar no mínimo de funcionários possível para poder fazer sua gestão, certo? E quando um falta de forma injustificada, sobrecarrega toda a cadeia. Perde sim. Entendeu? Isso muitas das vezes porque o cara ou tá de ressaca, ou brigou com a mulher, ou, sabe... Segunda-feira é o Dia Nacional da Falta. E do atestado. Sexta e segunda, ele chega hoje no SUS e fala assim, doutor, tô com dor de barriga. Chega lá o médico, dá um atestado de 09, 5 dias, pronto. E aí? Tem como provar? Não tem. É a verdade dele contra... Já peguei atestado comprado que o cara chegou lá com traumatismo craniano, me entregando um atestado um dia depois da falta dele. A gente já viu caso de menstruação em homem. Então, onde você puxa? Porque as pessoas não sabem. Por onde você tira? Não sabe o que é o CID. Exatamente, não sabe o que é o CID, não sabe. Chega na frente do médico e agora a medicina do trabalho ela tem tido um papel muito importante sobre isso, né? Até por conta das questões legais que vêm sendo impostas, da homologação de atestado. Isso é muito importante, porque um outro médico revalida se aquele médico, se aquele funcionário tá com aquela patologia ou não. Se o cara realmente 5 dias, não. O médico do trabalho, o médico examinador da clínica, ele pode cortar. É 5 dias? Não, em 3 você tá bom. Aí é só mandar o cara ir lá, é? É só mandar o cara ir lá, homologar testado. Isso é bom, né? Vai lá homologar. Mas você vai lá e manda. Por quê? Porque isso gera o quê? Economia para a empresa. Sim, pô. O nível, se você for pegar empresas grandes com 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, o nível de absenteísmo, quanto custa essas pessoas por doença, por falta, cara, é grande. Então você tem aí empresas grandes que ela tem ali, tipo, 3.000 dias, mês de falta. Empresas de 2, 3.000 funcionários. 2.000 dias, mês de absenteísmo, ou seja... Para cada 30 dias de trabalho, você tem 2, 3 mil dias de atestados. Olha que loucura. Né? Então, assim, existe hoje a grande questão, que é o seguinte, ser empresário no país não é fácil.
Não é fácil, mas também não é impossível. Não, Você isso precisa é. ter coragem. Coragem, e a gente tem que ter clareza com relação ao processo que você vai extinguir colocar dentro da sua empresa. Exatamente. Até Que a pra não gente ter fala problema. muito daquela questão da missão, visão E propósito, e né? propósito. Se não tiver propósito, cara, não adianta. E, logicamente, aquele negócio, até que foi o do mês do podcast passado, com relação à questão do... Dentro do seu propósito, o que é a sua visão final? Porque muitas vezes as pessoas querem justificar os meios que eles executam, meios errados, para chegar num finalzinho feliz. Que nunca vai ser um final feliz dentro se não tiver princípio dentro de estabelecendo com relação a isso. Mas o que a gente coloca realmente, assim, nós temos um país lindo, maravilhoso, tá? Onde eu realmente acredito, onde eu acredito que a meritocracia, ela realmente te faz ter fatores diferentes, entendeu? Faz você ter, como se diz, um desempenho extraordinário. E isso vai te colocar. Porque se você coloca isso, se todo mundo tá ganhando em cima das tuas costas, tu vai produzir com mais esse? Não vai, cara. Se tu não tiver um comissionamento bom, tu vai vender muito? Não vai, velho. Não adianta, você não vai vender porque o caboclo tem o olho verde, não. Vai vender para ganhar dinheiro. Isso chama-se mérito. Né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acredito que nesse país ainda, quando se extinguir o processo de assistencialismo, ou que seja colocado da forma correta, né, nós teremos um avanço extraordinário. E não só isso. Imagina, se você somar isso a uma educação financeira. A preparação de empreendedores, né? Uma escola de empreendedor. Lá de trás, se você Vamos montar uma escola de empreendedor? Cara, a ideia é boa. Bora Já pensou você ensinar o cara o que é o que é venda? O que é um SDR? O que é um BDR? O que é um closer? Não, o que você ensinar pro cara o que é faturamento e rentabilidade. Eu não for nem muito mais longe. Quanto você faturou? Quanto você rentabilizou? Pô, você teve lucro ou você teve prejuízo? Porque hoje tá tão doido. O que é lucro líquido, lucro real, né? Ou lucro bruto, né? Lucro líquido, lucro é? final, quanto que sua empresa tá faturando? Será que se eu realmente... Qual o tempo que você demorou para fazer aquilo? Quanto ele tá te tomando, mano? Será que você realmente está trabalhando as ferramentas corretas? Porque hoje você tem que trabalhar a questão do seu funcionário, você tem que trabalhar a questão de meta. Hoje, dizem todas as pesquisas, cara, hoje uma empresa que ela sem meta era uma empresa sem norte. Você tem que ter meta. Mas é porque o que acontece? Uma coisa é existir o objetivo. O que nós temos como objetivo? Vender 10 milhões. Beleza, nosso objetivo do ano é vender 10 milhões. O que é a meta do mês? Para que chegue naquele objetivo dos 10 milhões. Exatamente. Entende? As pessoas não entendem isso. Então fala assim, vamos vender. Como é que vai entregar isso? Você tem a entregabilidade do processo? O seu cliente, você vai entregar o processo com qualidade, do mesmo jeito que se você entregasse para um? Então, muitas vezes é interessante você analisar isso, e para isso a gente precisa realmente. A gente precisa de mentores, pessoas que já passaram por esse processo, entendeu? Porque assim, a gente passa por uma vida muito dolorosa de empreendedor nesse país. Se você conseguir ter uma pessoa que você seja treinado de uma forma e que você ouça conselhos dessa pessoa para que você diminua essa experiência negativa, porque o cara fala assim, não faz isso não, que isso deu errado para mim. Tu vai fazer para quê? Para testar? Entendeu? Então assim, é o seguinte, falei 3 vezes, eu vou fazer o quê? Cara, e outra coisa, procura um cara bom, procura um cara que já passou, não vem falar com um cara que só teve sucesso não, porque o cara não sabe o que é levar um na nuca. Não, e outra, eu já tive experiência de trocar algumas ideias com uma pessoa muito bacana aqui em Brasília, um grande empresário, foi dono de plano de saúde e tudo. E, cara, ele falou o seguinte, a riqueza não está na venda, a riqueza está na recorrência. Sim. Se você continuar vendendo na recorrência, tratando bem o seu cliente, você vai receber indicações, é onde o seu negócio vai pivotar, onde o seu negócio vai alavancar. Existe uma coisa que a gente tem que pensar diferente também, que não é a indicação, mas a recomendação. É a pessoa ter conhecido o processo, ter participado da experiência com você para que ela recomende você para outra. Porque, por exemplo, se eu pedir para você, bicho, me indica um cara que venda carro. Às vezes você não comprou o carro, mas você tem um amigo que vende, mas você nunca teve a experiência com ele.
E é importante esse fator de recomendação, porque você fala assim, cara, realmente eu recomendo porque eu fui lá, comprei um carro, fui bem atendido, isso me faz diferente. Exatamente, porque você hoje, antigamente, você falava, não, bom atendimento é diferencial. É obrigação. É fato. É fato. O atendimento até no WhatsApp. É fato. A gente teve na nossa empresa lá uma questão muito engraçada. A gente resolveu automatizar nosso WhatsApp. Olha que loucura. Coisa boa, rápida, meu cliente. Só que eu tive um problema negativo. Fator de humanização. O meu cliente, por conta da questão da falta da humanização, meu cliente começou a reclamar. Sim. Porque o cliente falou, poxa, Henrique, tá muito mecânico o negócio. tá muito mecânico, pô, gostava do jeito antigo, que a gente perguntava, vocês respondiam. Ou seja, mas você vai conseguir responder todos? Não, porque é impossível. Mas pelo menos você filtra, né? Mas pelo menos Monta um você vai funil. filtrando, você vai falando, não posso responder agora, daqui a pouco eu te respondo. O problema é que você manda hoje uma mensagem nesse automatizado, você vai ter uma resposta daqui a, sei lá, 40 minutos, 1 hora. Quando você tem esse tempo, você perde a venda. Olha que loucura. Por quê? Porque você deixa de ter a questão do flow com o seu cliente. Ou seja, a conexão, você perde a conexão. Hoje, o mundo está tão acelerado que no mesmo momento que o cara está cotando contigo, ele está cotando com outros 5. Gente, nós tivemos hoje aqui a participação do Henrique. Eu acredito que o conteúdo seja muito legal para vocês. E assim, na próxima a gente vai tentar esclarecer quanto mais informações, o que vocês tiverem de dúvida com relação à parte tributária, pode mandar para a gente diretamente nos comentários para que a gente possa tentar esclarecer o quanto antes. A gente vou deixar marcado o @ do Henrique também. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição. E com vocês aí, um abraço, tudo de bom e bora, Will! Gente, obrigado por tudo. Will, eu tenho um desafio para fazer para você. Bora. Com as perguntas que você receber, vamos fazer uma caixinha de perguntas e a gente responde de qualquer lugar dessa cidade. Bora. Vamos embora. Com qualquer cenário, com qualquer tudo. Vamos Perguntou, embora. a gente responde. Vamos lá. Tá? Fechou? Um abraço, gente. Muito obrigado e tenham uma ótima tarde para vocês. Obrigado. Bora, Will! Bora, Will!